Tá. A lua de sangue, que é amanhã. Boa. Ela marca, então, alguma coisa. Seria o início da Terceira Guerra? A Terceira Guerra Cara, realmente começou? É o início da construção dessa nova ordem tecnocrática. Pode ser que se inicie essa Terceira Guerra, porque a gente está falando de 303 dias faltando para acabar o ano, a gente está falando de um bombardeio que ocorreu 3 dias antes da Lua de Sangue, de uma Lua de Sangue que ocorre no dia 3/3, e que países como Estados Unidos, Canadá e México vão ver ela em um ponto melhor às 3h33 da manhã. É algo completamente maçônico. E é curioso, porque Estados Unidos, Canadá e México é justamente os 3 países que esse ano vão sediar a Copa do Mundo. Então, a gente sempre viu a Copa do Mundo em um país ou outro, né? Austrália, Japão, Brasil. A gente tem nesse ano 3 países. Faz referência de novo ao número 3. Então, eu já a de 2002 foi Coreia do Sul e Japão, mas em 3 países nenhum nunca teve. Exatamente. E é justamente em Canadá, Estados Unidos e México. São os países que vão ver essa lua de sangue aí às 3h33 da manhã de uma forma forte, né? Que é... Qualquer referência que vocês estiverem vendo, galera, a respeito de 9 e 11, leve em consideração, ó, porque como vocês podem ver, o próprio boné, entendeu? 4 mais 5, 9, 4 mais 7, 11. O horário do discurso do Trump, a Assembleia da ONU que ele discursou, o tempo de duração, cara. Ô, Júnior, eu tenho um documentário que eu fiz que chama Gemátria. Ele não tá no YouTube porque ele seria bloqueado. Ele tá nesse meu canal secreto, nessa plataforma privada. Cara, eu vou mandar pra você assistir depois. Qualquer pessoa que assiste, ela fica boquiaberta diante dessas informações. Por quê? Porque eu demorei 1 mês pra fazer esse documentário, cara. E eu encaixo praticamente todas elas em cima de tudo isso. E não só isso, tá? Informações como essas, ligadas aos arquivos Epstein, ligadas ao príncipe Andrew, ligadas a praticamente a maioria dos maiores eventos que você já viu, incluindo o 11 de setembro, né? Mas sobre a Terceira Guerra? Cara, ela vai ocorrer, seja agora ou seja mais pra frente. Por quê? Para que a gente tenha esse mundo tecnocrático, a gente precisa de um grande caos. Quando a gente fala do número 9 e 1, a gente tá falando do fim de um ciclo e de um início de outro. Para que se inicie um novo ciclo no mundo, a gente precisa dessa Terceira Guerra, a gente precisa de possivelmente uma nova pandemia. Não tô falando a gente precisa, eu tô falando o sistema precisa, né? Vamos corrigir minhas palavras aqui antes que a galera vai falar que eu tô querendo que aconteça isso. Para acelerar o processo da tecnocracia. Da tecnocracia. Para aumentar o controle das elites sobre as pessoas, sobre os governos. Para aumentar o controle da elite sobre os governos e, consequentemente, a população, para acelerar um processo de um mundo digital e mostrar quem será o novo líder global, entendeu? Então, para isso é necessário. Já ouviu falar da ordem pelo caos, que é a famosa regra de 3? Sim. O sistema cria um problema, eles trazem a solução para esse problema, e aí, no final, eles conseguem implementar o objetivo deles. E é engraçado, na maçonaria, a Ordo Abcal, a ordem pelo caos, ela traz um pássaro ali com asas abertas, 2 cabeças e uma pirâmide com o número 33 no peito. Então, tudo isso tem relação, inclusive, com essa numerologia maçônica que a gente tá vendo aí. Não, mas dizem na questão da simbologia que o Ocidente, ele é mais ou menos isso. Ele é marcado pelo... o Oriente, ele é o dragão que nunca morre, certo? Sim. Então ele sempre ressurge, sempre poderoso, sempre gigante, marcado pela China. A China sempre foi uma potência, sempre foi muito rica. E embora tenha enfrentado diversos problemas, invasões, guerra do ópio, ela sempre se manteve forte e vai se mantendo, né? Vai crescendo, e quando cresce é justamente muito poderosa. Do outro lado, você teria que o Ocidente é um império que se renova. Sim. Né? Então a gente já teve o Império Romano, depois o Império Carolíngio, depois os impérios nacionais, né? Portugal, Espanha, Inglaterra, até chegar no Império Americano, que seria esse último grande império. E por ser esse último grande império, que seria o império financeiro, o império, né, da grande potência militar, que derruba governos, né, que tira tiranos, regimes são derrubados por eles e tal. E esse seria o último grande império. E aí, nessa perspectiva, os Estados Unidos seria também uma representação de um império, seriam
não teria uma alma nesse império, seria um império mais materialista. Sim. Entendeu? Não seria um império diferente dos outros, não seria um império diferente, mas ele é um império que sempre se renova. Sim. Então, por ele ser um império que sempre se renova, ele também cai e ressurge. Ele cai e ressurge de uma outra forma, numa outra mão e tudo mais. O que muitos dizem é que pode ser que realmente o governo de Donald Trump seja a última fase desse grande império. O império, primeiro ele precisa de unidade, de crescimento, depois ele se estrutura, e a partir do momento que se estrutura, ele tenta se expandir. A partir do momento que ele tenta se expandir e não consegue, significa que ele já enfraqueceu. Sim. Se ele enfraquece, a hora da queda tá chegando. Caramba, interessante, cara. Demais. E todos os impérios foi a mesma coisa. O Império Romano, o maior de todos, foi isso. Foi um império que cresceu. Quando ele precisou expandir, ele começou a invadir outros territórios para conquistar mão de obra. Ele precisava para se manter. Quando ele foi tentar fazer isso da última vez, ele já estava enfraquecido. Quando ele estava enfraquecido, veio a invasão bárbara. Os bárbaros vieram e destruíram todo o legado do Império Romano. É verdade. Isso se repetiu a todo momento. Poxa, interessante demais, cara. E aí pode ser que seja realmente o último grande suspiro do Império Americano aí que a gente esteja vendo. Tem uma outra coisa também que eu ia falar, é que a maioria dos impérios, eles começam a ruir por dentro, né? Sim. Não é somente essa questão do geopolítica que importa para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm problemas estruturais fortes. Sim. Uma população que está envelhecendo, não tem uma taxa de natalidade que está repondo. Você tem uma guerra tecnológica que ele está ganhando, mas não se sabe por quanto tempo, né? Ao mesmo tempo, você tem os grupos de interesses que são muitos, né? E a população cada vez mais sendo sugada, né? As pessoas estão cada vez mais cansadas de lidar com todas essas demandas do mundo moderno. Sim. Então a gente não sabe até quando, né, o povo americano, né, vai conseguir também suportar um governo assim. Isso é verdade. Cara, tudo isso que você falou, ele converge para que esse ciclo desse mundo que a gente vive hoje acabe e se inicie um novo mundo, cara. Até as pessoas, da forma que você citou. Você entende? As pessoas, parece que não. Mas vai chegar uma hora que as próprias pessoas vão clamar por essa mudança e vão clamar por um líder que resolva os problemas do mundo. A gente teve há uns anos atrás a ONU fazendo uma propaganda, entre aspas, subliminar disso. Ela colocou um olho, que representa o olho que tudo vê, da forma que a gente já comentou, que também é um símbolo maçônico, e falou assim, olha, esse olho está observando os líderes globais. Eles estão observando os presidentes do mundo. Para que, se possível, possa surgir alguém que seja essa liderança global. Então a gente já está falando há muitos anos, o sistema já anuncia há muitos anos esse líder global. E as pessoas sofrendo dessa forma, como você colocou aqui, elas vão clamar por esse novo líder global, elas vão clamar por essa nova ordem. Se a gente olhar para o lado religioso, como a gente comentou aí das escrituras, existe um anticristo, né? Olhando pelo lado político, a gente tem um líder global. Vai ser um cara que vai mandar por meios tecnológicos nos presidentes dos países do mundo. Se a gente olhar pelo lado religioso, esse cara é um anticristo. É um líder altamente carismático que vai fazer com que muitas pessoas se convertam às suas práticas, mesmo ele agindo com práticas anticristãs, sem que as pessoas percebam. Elas serão enganadas por ele e vão se ajoelhar diante desse cara como se ele fosse quase que um deus na Terra. E o sistema político é assim hoje. A gente vê pessoas idolatrando líderes políticos, né? E essas pessoas sofrendo dessa forma, tudo bem, a gente pegou como exemplo os Estados Unidos, mas a gente falou também do Irã, das moças lá que não estão aguentando, de certa forma, uma pressão religiosa. Então, a gente vê o mundo em um caos. Assim como mostrou a capa da revista The Economist. O Rubão tá aí? E assim como vai acontecer nessa nova ordem. Não?